Aqui na lição 14, nós vamos estudar os adjetivos de primeira classe. Vamos ver sentenças em que aparecem esses adjetivos e vamos verificar como é que a gente faz para interpretar a sentença e fazer a análise de cada um dos elementos das sentenças. A primeira sentença que a gente tem aqui é Vergilius Marius poeta Romanus fuit. Então aí você tem Vergilius, que tem a ver com Virgílio, Manius, que tem a ver com grande, poeta, Romanus fuit, que foi. Então, o primeiro passo é a gente fazer o seguinte: a gente analisa somente os substantivos primeiro, para depois partir para os adjetivos. Por quê? Porque a gente já sabe que o adjetivo vai assumir o mesmo caso, o mesmo número e o mesmo gênero do substantivo. Então, se você analisar o substantivo primeiro, isso vai facilitar o caminho para você. Então, aqui nós temos Vergilius, que está com us, porque é um substantivo da segunda declinação e está no nominativo singular. Poeta está com a, porque é um substantivo da primeira declinação, está no nominativo singular. Poeta é masculino, Vergilius é masculino. Aí sim, você pode partir para ver qual é a relação desses adjetivos com esses substantivos aqui. Então, você já sabe pela tradução que você buscou no dicionário que Manius tem a ver com grande e Romanus tem a ver com romano. Então, aí sim a gente pode passar para esse ponto aqui, em que a gente vai identificar que Manius está no nominativo singular da segunda declinação, ele é masculino. Romanus está no nominativo singular, segunda declinação, masculino. Agora, por quê? Aqui, Manius e Romanus se referem a poeta. A sequência é grande poeta romano. Então, como o poeta é masculino, ele determina que os adjetivos que estão com ele vão ser masculinos. Então, Manius vai ser masculino. Se ele é masculino, ele vai para a segunda declinação. A mesma coisa acontece com Romanus. Romanus está se referindo a poeta. Como poeta é masculino, Romanus vai ser masculino e vai para a segunda declinação. Os dois adjetivos vão para o mesmo caso e o mesmo número do substantivo. Poeta é nominativo singular. Então, Manius vai ser nominativo singular e Romanus vai ser nominativo singular. Assim, você chega ao final da análise da sentença e pode fazer a tradução: Virgílio foi um grande poeta romano. Agora vamos para a sentença número 2. Aqui nós temos Cicero Manius orator fuit. Você vai para o dicionário, vai verificar. Como a gente sempre utilizou aqui no curso, você vai para o seu dicionário para verificar os vocábulos que estão diante de você. Então aqui nós temos Cicero, que tem a ver com Cícero, Manius, que tem a ver com grande, você já conhece até por causa lá da outra sentença, da primeira, e orator tem a ver com orador. Fuit é o verbo ser, no pretérito perfeito fica foi. De novo, o que a gente faz? A gente analisa somente os substantivos primeiro. Então, quem foi? Cícero foi. Cícero foi um orador. Aí, por essa análise, você sabe que Cicero está no nominativo singular, é um nome da terceira declinação masculino. Da mesma maneira, você sabe que orator está no nominativo singular, é terceira declinação, ele é um nome da terceira declinação masculino. Então, aí você parte para o adjetivo Manius.
que você vai chegar à conclusão de que ele é nominativo singular, segunda declinação, masculino. Por quê? Porque ele se refere a orator, é um grande orador. Orator é masculino, então Marius vai ser masculino. Sendo masculino, como ele é adjetivo de primeira classe, vai para a segunda declinação, para o mesmo caso e número do substantivo ao qual ele se refere, nominativo singular. Assim, você chega ao final e faz a tradução: Cícero foi um grande orador. Agora, na sentença número 3, nós temos libertas vitae prima necessitas in terris est. De novo, você vai lá para o dicionário e verifica que libertas tem a ver com liberdade, vitae tem a ver com vida, prima tem a ver com primeiro, primeira, necessitas tem a ver com necessidade e terris tem a ver com país. Novamente, você trabalha somente com os substantivos aqui. Libertas está com as porque é um substantivo da terceira declinação que está no nominativo singular. Quem é? A liberdade é. A liberdade é o quê? Você vai procurar o predicativo do sujeito. A liberdade é a necessidade. Então, necessitas é um substantivo da terceira declinação que está no nominativo singular. E terris você conhece, é um substantivo da primeira declinação. Como você tem aqui a preposição in, você já sabe que ele é ablativo. Se está com is, é ablativo plural. Então, uma primeira tradução é: a liberdade é necessidade da vida na Terra. Você chega à conclusão de que o ite é genitivo singular, é um nome da primeira declinação, feminino. E aí você parte para prima. Você vai encontrar primos. Prima, primo. Você vai verificar que ele é um adjetivo de primeira classe. Ele está prima. Primeira necessidade. Então você chega à conclusão de que prima é nominativo singular e está na primeira declinação, porque ele é feminino. Por quê? Porque ele se refere a necessitas, que é feminino. Como necessitas é feminino, o adjetivo vai para feminino. E sendo feminino, ele vai para a primeira declinação. Para onde? Para o nominativo singular, que é o caso em que está o substantivo ao qual ele se refere. Você pode se perguntar, mas isso aqui não é um numeral? Sim, mas o comportamento dele na sentença é um comportamento de adjetivo. Se você observar no dicionário, ele aparece citado assim, primos a um. Ele é citado de maneira igual a qualquer outro adjetivo de primeira classe. O comportamento do numeral ordinal é de adjetivo. Então, você trata como um adjetivo. E aí você chega ao final com essa tradução. A liberdade é a primeira necessidade da vida na Terra. Agora, uma coisa que você pode se perguntar é por que aqui a tradução está no singular, na Terra, e aqui é ablativo plural. Isso aqui se deve ao fato de que essa é a maneira que o latim tem de se referir a uma situação que pode ocorrer nos vários pontos de um determinado local. Então, é a maneira que o latim tem de dizer que isso ocorre em todos os lugares da Terra, do planeta Terra. Então, quando o latim quer fazer isso, coloca a palavra no plural. Então, é por isso que em latim está in terris, no plural, e aqui na tradução sai na Terra, porque na nossa língua não precisa dizer isso. Na nossa língua não precisa dizer no plural. Vamos para a sentença número 4. Servitudo odiosa est. Mesma situação,
Você verifica no dicionário e percebe que servitudo tem a ver com escravidão, odiosa tem a ver com odiosa. Então você adota uma tradução inicial de que seria a escravidão é odiosa. Aqui a gente pode partir direto. Servitudo é um nome da terceira declinação que está no nominativo singular. Como servitudo é um substantivo feminino, o adjetivo vai ser feminino. Sendo feminino, vai para a primeira declinação, para o mesmo caso e número do substantivo. Então, aqui é nominativo singular, aqui também vai ser nominativo singular. E aí você conclui com a tradução: a escravidão é odiosa. Vamos para a sentença número 5, em que nós temos mens sana in corpore sano. Você verifica lá no dicionário e percebe que mens tem a ver com mente, que sana tem a ver com saudável, corpore tem a ver com corpo. E o sano que aparece aqui é o mesmo que apareceu antes, tem a ver com saudável, são. Como sempre, adote a metodologia de retirar os adjetivos e trabalhar só com os substantivos. Então aqui você vai ter mens, que está no nominativo singular, é um nome da terceira declinação, feminino. Corpore, que está no ablativo singular, terceira declinação, é um nome neutro. Aí você volta com os adjetivos e vamos fazer a análise completa. Esse primeiro aqui, sana, está fazendo referência a mens, a mente sã, a mente saudável. Então, ele está fazendo referência a mens. Então, é dele que toma a concordância. Mens é feminino. Então, sana vai ser feminino. Sendo feminino, vai para a primeira declinação. Para onde? Mesmo caso e número do substantivo, nominativo singular. Do outro lado, aqui nós temos corpore sano. Você percebe que sano está fazendo referência a corpore, no corpo são, no corpo saudável. Então, corpore é neutro. Então, o adjetivo vai ser gênero neutro. Sendo neutro, ele vai para a segunda declinação. Para onde? Para o ablativo singular, que é o caso em que está o substantivo. Assim, você fecha a tradução dessa maneira: mente sã em corpo são. Agora, na sentença número 6, nós temos legiones Romane Galliam vastaverunt. Legiones tem a ver com legião, Romane tem a ver com romano, Galliam tem a ver com França e vastaverunt tem a ver com devastaram. Retiramos os adjetivos, no caso só tem um, e ficamos com legiones Galliam vastaverunt. Daí você vai chegar à conclusão de que legiones está no nominativo plural, nome da terceira declinação feminino. Galliam está no acusativo singular, nome da primeira declinação feminino. Coloca o adjetivo de volta na sentença e você vai perceber que esse romane está fazendo referência a legiones. Então, romane está desse jeito, primeiro, porque é feminino. Por que é feminino? Está no gênero feminino, porque legiones é feminino. Sendo feminino o adjetivo, ele vai para a primeira declinação. Para o mesmo caso e número do substantivo. Então, você chega à conclusão da tradução
de que se trata de as legiões romanas devastaram a França. A sétima sentença nós temos Regias Romani sue patria leges servabant. Regias tem a ver com rei, Romani tem a ver com romano, sue tem a ver com seu, sua, pátria tem a ver com pátria, leges tem a ver com lei e servabant tem a ver com guardavam. Retiramos os adjetivos da sentença e ficamos com reges, patria, leges, servabant. Daí chegamos à conclusão dessa análise. Regias é nominativo plural, é um nome da terceira declinação masculino. Pátria está no genitivo singular, é um nome da primeira declinação feminino. Leges está no acusativo plural, é um nome da terceira declinação feminino. Aí nós voltamos com os adjetivos e percebemos que Romani está fazendo referência a regias e sue está fazendo referência à pátria. Então, Romani está no gênero masculino porque ele está fazendo concordância com regias, que é masculino. Sendo masculino, Romani vai para a segunda declinação e está com I porque está no nominativo plural, para fazer a concordância com regias. Sue está no gênero feminino, porque foi buscar o gênero feminino aqui de pátria, que é o substantivo ao qual ele se refere. Sendo feminino, vai para a primeira declinação. Está no genitivo singular para fazer a concordância com pátria. Assim, você conclui a tradução dessa maneira: os reis romanos guardavam as leis da sua pátria. Aqui nós chegamos ao final da lição 14, em que nós tratamos sobre os adjetivos de primeira classe. Eu aguardo você na próxima aula, da lição 15, em que nós vamos fazer análise de sentenças que contêm adjetivos de segunda classe. Até lá!